meu povo! História longa para fazer a alegria de vocês. Vamos começar logo, sem demora? Simbora! Em uma noite fria, no interior de tal estado brasileiro, adoro esses começos assim, que já me faz imaginar o cenário. Mas bora! Eu e minha mãe ouvíamos um programa de rádio na sala. Era quase 1 hora da madrugada, quando ouvimos o anúncio de vagas em um coral de jovens para cantar em uma determinada igreja. A minha mãe ficou entusiasmada e aí me disse: Fulaninha, vamos para tal estado para você cantar no coral e daí você aproveita e faz faculdade lá. Eu fiquei feliz e entusiasmada. Fomos dormir. No dia seguinte, ao acordar, fomos à costureira fazer roupas. Éramos muito pobres de dinheiro e não podíamos comprar roupas em loja. Mas Deus preparou o melhor. Fiz 2 malas de roupas e fomos para o tal estado brasileiro. Lá mora a minha irmã, que é casada. Fomos de caravana da igreja, porque era mais barato. E fomos até a casa da minha irmã e nos acomodamos. Alguns dias depois, eu fui prestar o vestibular e passei em determinado curso. Meu pai trabalhava no estado lá para uma família muito rica, como motorista particular. E ele quem pagou a minha faculdade. Eu fui à igreja e fiz o teste de canto. Me deixaram entrar. Minha mãe chorou de alegria e eu fiquei muito feliz. Era tudo muito novo, eu sozinha naquela cidade tão grande e perigosa. Os dias foram passando e meu cunhado reclamou que a casa dele não era hotel, pois ele odeia pessoas dessa religião. Meu pai teve que comprar um apartamento lá, aqueles apartamentos bem baratos, em bairros pobres. Na mesma semana eu conheci, lá no coral, o ladrão de sonhos. Ele chama-se Fulaninho. Ele é alto, 1,85 m, pele morena clara, cabelos castanhos. Ele foi se aproximando de mim e começamos a namorar. Eu perguntava para ele como era a família dele. Ele ficava calado, em silêncio. Eu achava estranho e aí eu dizia: Ô, tá me ouvindo? Não me responde. Nadir, o que ele estava escondendo? Eu não sei não, não faço a mínima ideia. Eu perguntei novamente: como é teu pai? O que é que ele faz? Como é tua mãe? O que ela faz? E ele ficava em silêncio. Tá bom, não perguntei mais naquele dia. Nós nos víamos somente aos sábados lá no coral. E ele vinha de metrô comigo até o bairro dele. O meu bairro era bem mais longe. Um dia eu chamei para ir à minha casa. E aí ele disse: eu não tenho coragem de criar meus filhos em um lugar desse. O bairro que eu morava chamava-se bairro tal. Que tristeza que eu fiquei. Eu não olhava para isso. Eu somente via a minha faculdade, eu me formando e trabalhando. Eu falei para meu pai que eu não queria mais morar ali. E disse que iria vender o apartamento. E pedi para ele alugar outro em um bairro nobre da tal cidade, porque era mais seguro. A verdade é que eu achei que ele iria casar comigo, então ele iria morar na minha casa. Então a casa teria que ser bem melhor. A minha ideia era ler isso aqui sem parar, mas eu não consigo. Ô mulher, eu vou repetir isso aqui. Eu achei que ele iria casar comigo. Tudo bem. Então ele iria morar na minha casa. Como é que tu tá namorando com um camarada que o camarada vai casar e tu já se prepara pro camarada morar na tua casa? Assim, a regra não é que pelo menos ele possa te dar uma casa pra morar, não? Assim, a minha regra é assim, tá? Mas bora. Assim meu pai fez. Aluguei um apartamento por R$2.000. Minha gente, um aluguel por R$2.000 pra mim é muita coisa, viu? Mas bora. Quem fez a locação pra mim foi a patroa do meu pai. E ela quem paga. E ela que pagava. Peraí, a patroa do teu pai alugou o apartamento no valor de R$2.000 e quem pagava era ela? Pois tá. Meu pai não sabia
que eu namorava. E o apartamento eu vendi e dei o valor para minha mãe. Já minha mãe sabia que eu namorava. Peraí, minha gente, tu morava nesse apartamento sozinha? Teus pais moravam? Como é que é isso? Não entendi essa parte, não. Alguém entendeu, minha gente? Ajuda a igreja aí. Eu perguntei qual o bairro que a mãe dele frequentava a igreja. E ele me disse. Já que ele não me falava nada da família dele, eu decidi pesquisar sozinha. Senta pra você não cair de costas. Fui à igreja e perguntei quem era fulaninha, a mãe do fulaninho. Me disseram e eu me apresentei à pessoa lá como sendo namorada dele e ela me disse que não sabia. Peraí, volta. Eu fui à igreja, perguntei quem era a fulaninha, a mãe de Beltraninho. Me disseram. E eu me apresentei a ela. Ah, tá. Te disseram, tu foi lá, procurou a casa dele, tu encontrou a mãe dele, tu se apresentou a mãe dele como sendo namorada. E ela, a mãe do fulano, disse que não sabia. Era isso? Bora. Ela é de cor negra, bem gorda, 200 quilos. Misericórdia. Não pela cor, tá, minha gente? Não tem nada a ver, porque hoje em dia tu tem que explicar tudo, né? É os 200 quilos. Eu me convidei para ir à casa dela, tal dia. E fui. Somente falei para ele que tal dia eu iria à casa dele. Cheguei, ele estava nervoso, tremendo. A casa estava caindo aos pedaços. Não era ele que disse que não ia morar lá na tua casa, porque a casa era muito pobre. E a dele, um barraco. A mesa estava caindo, toda balançando. A cadeira estava balançando, enferrujada. Não tinha TV, não tinha estante. Somente um sofá rasgado. Eles são muito pobres. E o pai é branco de cabelo castanho. E é mecânico. Aposentado com um salário mínimo. Na casa deles são marido, mulher e 3 filhos e 3 netos. Todos vivem com um salário mínimo. As coisas são difíceis. Deve ser bem difícil, porque essa ruma de gente com um salário mínimo. Eu me convidei para ir a uma vigília no monte com a mãe dele. E ele foi junto. A mãe dele pratica o reteté. Quem não é do meio evangélico não vai entender que raio que é isso aqui, tá? Reteté é uma expressão utilizada no meio evangélico para se referir àquelas pessoas muito espirituais demais da conta que fica rodando, caindo no chão, sabe assim? Esse negócio aí. Cai no chão, rola, fica girando igual um peão. Ela rolou no chão do monte, ficou toda suja de lama. Eu fiquei só olhando e me assustei com isso. Eu me assusto só imaginar a cena. E me diz de onde vem a arrogância dele, a exigência dele. Eu fiquei com dó. Ele era muito magro, raquítico. Minha filha, com um salário mínimo para um batalhão é complicado, né? No outro final de semana, eu perguntei a ele por que você não me falou que sua mãe é preta e seu pai é branco. Só tô lendo o que tá aqui, viu, minha gente? Eu só tô lendo. E você se parece com seu pai. E que tem mais 2 irmãos que se parecem com sua mãe. Ele ficou em silêncio novamente. Só para constar, eu só estou lendo. Tá? Ele começou a frequentar minha casa, a alugada, e ele gostou. E começou a mostrar quem ele é. Ele exigia que queria comer carne de primeira, que uvas ele só comia se estiver no cacho. Eu fiquei sem graça e me propus a ajudá-lo a entender que ele estava errado. Ele colocava muitos bifes no prato e eu ficava com a metade de um. Ele comia uns 5 a 6 bifes. Ia tomar banho na ducha, um banho de 50 minutos. Que banho do cacete é esse? E se deitava no sofá para dormir. Eu ficava sem reação. Parecia que a casa era dele. Não, a casa não era, mas tu davas o espaço para que ele se sentisse assim, né? E nós só nos víamos uma vez por semana. Foi assim o ano todo. Mas tu ainda aguentou um ano? 12 meses? Isso aqui, minha filha, que eu não aguentaria uma semana. Foi assim o ano todo. Eu não dava mais conta de alimentá-lo. Ele repetia 3 vezes. Jogava muito arroz e feijão fora. Ninguém sabia, só eu. Não contei pra minha mãe que ele fazia isso. Eu pesava 55 quilos e ele começou a exigir que eu emagrecesse. Que eu não era tão bonita, que eu tinha que ser como uma modelo de passarela. Exigiu o alecrim dourado
do deserto, tá bom. Eu achei que se eu emagrecesse, ele iria se casar comigo. Eu arrumei um remédio e emagreci uns 15 quilos. Fiquei doente, sem vitamina no corpo e com o cabelo caindo. Coloquei ele na parede e disse, já emagreci. E nós vamos nos casar quando? Você pode assumir esse aluguel deste apartamento. Acho que está à sua altura. Ele ficou em silêncio. Engordei novamente para 60 quilos. Ele começou a dizer para eu vomitar comida igual aos modelos e começou a me xingar de preta. Só tô lendo o que tá aqui, tá? Eu ri e disse a ele que eu sou branca. E ri. Ele queria me ofender, mas isso não ofende a ninguém, é a cor das pessoas. Ele começou a me dizer que ninguém do grupo de jovens gostava de mim e falam mal de mim. Eu acreditei, fui me afastando aos poucos do grupo de jovens e perdi um sonho. Eles gravaram 2 CDs na igreja. Ele fazia faculdade de Direito e pagava com o estágio. Perdeu 1 ano de faculdade por desrespeitar os professores, falar alto na sala, criticar o professor e mostrar quem sabe mais que o professor. Ele fazia isso comigo e eu não via. Eu achava que orando e orientando ele iria mudar. Você já sabe a minha opinião, né? As pessoas, repitam comigo, não mudam. De novo, as pessoas... Isso aí. Nadia, eu fiquei com distúrbio alimentar. Eu engordava, emagrecia, vomitava a comida. A patroa do meu pai morreu. E eu tive que sair do apartamento. Eu não tô entendendo por que essa patroa pagava o apartamento. Eu não tô entendendo. E não tinha mais para onde ir. Mandei os móveis para a casa da minha mãe e fui morar em uma república de estudantes. Ou uma pensão. Só com as malas de roupa. Me formei, comecei a trabalhar na tal cidade, renovei meu guarda-roupa nas melhores lojas. Ele ia à minha casa agora aos domingos e íamos à igreja. Eu levei para se batizar e tentava cuidar dele. Ele chegava na minha casa, me xingava do nada. Não tinha discussão e falava, sua preta, você é preta e gorda, ninguém quer saber de você. Eu me mantinha em silêncio, não discutia e ele parava do nada. Eu não entendi por que isso. Um dia ele me levou em um restaurante e pagou a minha parte, R$50. Nos outros finais de semana eu não tinha dinheiro, pois tinha um aluguel para pagar. E então íamos a restaurante. Eu achei estranho. Quando me sobrava um dinheiro, eu chamei ele para ir, eu paguei a minha parte e ele ficou sem comer. Eu perguntei se ele não ia comer e ele não me deu resposta. No outro final de semana, ele começou a me cobrar os R$50 e dizia que ele pagou para mim. Então, eu tenho que pagar para ele. Ele me cobrou por 7 anos, minha gente. Essa menina, 7 anos. Eu não estou aguentando 2 minutos lendo isso aqui. Ela aguentou 7 anos. 7 anos. Eu comecei a pagar o restante e lanche para ele todos os domingos. Ele já pegava e ficava esperando eu pagar. Eu pagava. Ele começou a me afastar da igreja, falando mal do pastor, etc. Eu fiquei firme e não saí. Somente saí do grupo de jovens. Ele, em 7 anos de namoro, nunca me chamou para ir à casa dele. Troquei de trabalho, comecei a ganhar mais. Ele se interessou, me perguntava quanto eu ganhava. Eu disse, não deveria ter dito. Exatamente, era exatamente o que eu ia dizer. Ele perguntava muito quanto que os meus parentes ganhavam, de onde veio os carros, etc. Eu perguntei para ele qual era a sua descendência. Ele ficou confuso. Aí ele disse, a gente é mineiro. Aí eu falei que eu era alemã com polonês. Ele ficou uma fera, virou um monstro e me disse, as pessoas se gabam de terem sobrenome estrangeiro e eu não tenho. Ele começou a falar comigo como se eu fosse uma juíza. Aquele português coloquial, ele fez isso por uns 4 anos. E ele falava alto como um louco e eu ficava em silêncio. Ele queria mostrar o que ele aprendeu na faculdade. Tudo que eu falava com ele, ele usava uma retórica e falava bem alto. Não. Aí tem um negócio aqui engraçado. Então, o pintinho não ficava duro. Ele não tinha atração íntima por mim. Por 7 anos, sem nada.
Eu forcei. Eu- ai, meu Deus. Eu subi em cima dele, eu tirei a roupa, eu coloquei, a batatinha enramou, me estendeu, eu fiz, eu aconteci, não sei o que, lá, lá, lá. Ele fez cara de nojo e mandou eu vestir a roupa. Vai ver, ele não gostava né? De repente. Eu fui ao médico e coloquei um DIU. E tentei de novo. E foi horrível. Ele não encostava as mãos em mim. E o pintinho ficou meio adormecido em 3 minutos. Ele tinha 35 anos e eu 25. Eu não sabia o que tinha de errado comigo. Então eu peguei as economias que eu tinha para que eu iria comprar um carro e gastei no cirurgião plástico. Fiz lipoaspiração, empinei o bumbum, não funcionou. Chegou mais um sonho, viajar, 2 países específicos aqui. Ele ficou muito nervoso de eu ir à excursão da igreja. Ele até chorou de raiva. Ele foi comigo ao aeroporto e foi embora chorando e gritou comigo para eu não ir. Você não vai? Aí eu falei que era meu sonho e o sonho da minha mãe também, e eu fui. Ah, bom, né? Que eu pensei que tu ia desistir pro cara do cara. Chegando ao determinado país, eu fui elogiada pelos nativos. Eu dei muita risada e olha só, para eles eu sou bonita e me visto bem. Em casa é só desaforo. No outro país, um rapaz veio me conhecer, perguntou se eu era casada, disse que eu era muito bonita. Um homem muito bonito. A guia traduziu o que ele falou. Eu amei a viagem e não me ofendi com as cantadas. Só um detalhe, nesses países aqui é comum o povo fazer isso, tá? É comum. Eu cheguei e não falei nada da viagem, nada mesmo, fiquei em silêncio. Comecei a ficar com depressão e pedi para ele, como advogado, fazer o processo no INSS para mim, para eu ficar na caixa, é isso mesmo? E ele me disse que não iria fazer. Como ele era muito pobre, ele se formou e não conseguiu emprego. Sim, mas ele não conseguiu emprego porque ele era pobre? Enfim. E eu consegui um trabalho para ele no valor de 5 mil e ele não quis. Ele disse que eu só ia trabalhar se for por 30 mil por mês. Apoio, tá, viu? Que ele é muito inteligente, o intelecto dele não vale isso. Apoio, tá certo, Danone estragado. Ele começou a fazer falta. Calma. Ele começou a fazer falta de educação na minha cara. Começou a soltar gases altos, ir na minha cara enquanto eu estava deitada na cama. Ele chegava perto do meu rosto e soltava. Ai, minha gente, não. Você acredita? Né? Acredito. Eu recebi um aumento de salário, fui tirar a carteira de motorista, ele me proibiu. E eu fui mesmo assim. Eu morava longe dele e ele não viu. Eu mostrei para ele gritou comigo que eu não iria conseguir dirigir. Ele me pegou pelo braço com força e me disse: paga o curso preparatório para magistratura para eu ser um juiz. Aí depois que eu for um juiz, eu vejo se me caso com você. Eu fiquei em silêncio e eu fingi que eu não ouvi. Ele sabia quanto eu ganhava, sabia que eu estava sozinha e minha família não sabia de nada. Até hoje, ele não sabe. Eu só ganhei com ele a comida e paguei a inscrição da OAB que ele me pediu, que foi uns 150. Ele tinha 7 amigos no grupo de jovens. E todos eles se casaram. Se divorciaram em um período de 1 ano e meio, fazendo e falando o que ele fazia. Todos os rapazes tiraram as moças da igreja, do grupo de jovens. Isso é um golpe que acontece nas igrejas. Um pastor de tal igreja em tal estado me disse isso. Eles entraram na igreja procurando casamento e ajuda financeira, mas chegou nesse nível, misericórdia. Eu, bem educada, falei para ele que não dava mais, para ele ir embora e não voltar mais. Eu tomei ódio dele. Fui mandada embora do trabalho. O valor que eu recebi, eu fui fazer teologia em um seminário, onde me convidaram para ser missionária em determinado continente por 30 dias. Fui com um grupo de determinados profissionais, que é da área dela, da tal igreja no tal estado. Porque eu não estou dando detalhes, porque para a moça aqui não ser identificada, né, minha gente? Enfim.
Mas o fato é que ela fez um curso teológico e ela foi desenvolver um trabalho missionário em determinado continente na profissão dela. A pandemia chegou, o dinheiro acabou, gastei meu salário comigo, fazendo curso de atualização e curso de teologia. Queria ter comprado um carro, mas tenho fé em Deus que vai preparar outra oportunidade. Me ajuda a atender o que ele tem. Doidice. Esquizofrenia, bipolaridade, depressão. Eu fiz de tudo para mudá-lo, para ele me aceitar, para ele ser humilde. Eu achei que ele iria me bater. Fia, a parada é o seguinte, o que ele tem não importa. A questão é que ele não vai mudar. Então, assim, deixa ele para lá e segue tua vida, porque não vale a pena. Voltei para a minha cidade e, eita, minha mãe morreu, poxa, de Covid. E eu, com muita tristeza e angústia, fui levada ao psiquiatra, porque eu engordei 55 quilos. E a psiquiatra disse que eu estou com depressão. Ela me deu 2 remédios que me ajudam muito. Hoje eu me mudei de igreja, estou na igreja tal com meu pai. Se meu pai souber disso tudo, ele vai falar um monte. Comecei a fazer dietas, com menos carboidrato. Me diz, Nadir, o que você acha? Se ele não gostava de mim, por que ele ficou comigo tanto tempo? Ai, Senhor, primeiramente, que triste, né? Porque assim, minha gente, não li, eu li aqui com vocês, tá? Então, eu não sabia dessa parte que a mãe dela tinha falecido. Que triste, né? Que no final, sofreu tudo que sofreu com o cara, ainda perdeu a mãe. Complicado. Bem complicado. E outra coisa, sobre essa questão de tentar entender o que o cara tinha, tentar entender por que ele era daquele jeito. Fia, não tenta entender não, tu tem tanto problema para resolver, tu tem um luto para dar conta, tu tem esse peso, tu ganhou, 55 quilos, né? Tu ganhou 55 quilos, tu tem a tua própria vida para ajeitar. Tu não vai mudar esse cara, tu passou 7 anos com ele não mudou, então não vai mudar. Então assim, o que ele tem, o que ele deixa de ter, agora não interessa. Porque ele não vai agregar nada à tua vida, tá? Ele deve ser um esquizofrênico, um narcisista, enfim, tudo que não presta. E ele não vai mudar. Então assim, foca na tua vida. Foca, enfim, tu perdeu tua mãe, né? Tu tá agora recomeçando a vida, vai focar na tua dieta, que é possível, tá? É possível assim, porque eu falo por mim. Eu falo por mim que em outubro, meu Deus, outubro do ano passado, eu estava com quase 100 quilos, tá? Engordei horrores também e entrei na dieta, falei, não, eu agora vou focar em mim, agora eu vou cuidar aqui e cá estou. Hoje eu estou com 67 quilos e um pouquinho, quase 68. Perdi. Foi fácil? Não, mas é totalmente possível. Então, vai cuidar de ti. Vai cuidar de ti e deixa esse cara pra lá. Porque assim, ele já provou que ele não agrega a tua vida, que ele não é um cara normal, que ele tem probleminhas. E que não vai agregar absolutamente nada à tua vida. Tá bom? É isso. Meu povo, o que é que vocês diriam pra esta nossa Maria de hoje? Vamos lá? Nos veremos nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau.